Na, na aula passada, nós conversamos sobre as etapas do empreendedorismo, né? Eu peço, Daniel, você pode deixar... Isso, obrigado. Nós estávamos falando sobre a etapa do empreendedorismo, e dentro dessas etapas do empreendedorismo, nós vimos o ciclo de vida do empreendimento, como criá-lo, né, que ele surge a partir de uma ideia, e depois essa ideia ela é ampliada através de ferramentas que a gente pode identificar melhor ou enxergar melhor todo o empreendimento. Uma delas é o brainstorm, que é uma espécie de chuva de ideias, onde que você amplia a tua ideia, deixa ela mais sólida, vê todas as viabilidades, talvez até crie novas ideias em cima. Outra é verificar se a tua ideia em relação ao mercado, em relação aos clientes, é factível, é viável, é o tal da pesquisa de mercado. E o último item que a gente viu foi a análise SWOT, que justamente hoje eu vou dar uma ampliada nisso, e a gente vai usar, inclusive, o exercício que eu deixei com vocês na última aula, que é o caso da Magazine Luiza, uma loja de varejo, está entre as maiores do nosso país, e aí eu passei um vídeo de 35 minutos para vocês, de uma entrevista para um programa de televisão, se não me engano é a Show Business, e esse... É, antes ele é apresentado para o atual governador do estado de São Paulo, governador? Prefeito? Governador, João Dória. Então, nele ele sempre traz entrevistas interessantes. Dessa vez ela trouxe uma entrevista com a Maria Trojan, ela é a CEO da Magazine Luiza e ela é um ícone no segmento, né? Então, muito enganjada, tem uma percepção de negócios, de empreendimento muito grande, e, por lá a gente conseguia extrair tudo aquilo que a gente viu que era uma análise SWOT. Então, nós vimos os vários etapas. O último item que a gente vai ver nas próximas aulas vai ser o plano de negócios, né, que é estratificar tudo aquilo que você quer fazer no teu empreendimento, depois de definido claramente a ideia, saber os teus pontos fortes e tudo mais, suas fraquezas, as suas possíveis ameaças, daí você faz um plano de negócio, que vai ter plano financeiro, plano de marketing e tudo mais. E o que era análise SWOT? Vamos só rever esse conceito, que eu acho que é muito importante. Vem aí da sigla em inglês, que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela deriva aí do inglês, strengths, weakness, opportunities e threats. Análise SWOT, ou matriz SWOT, também como é conhecida, ela foi desenvolvida aí na década de 60 por Albert T. Humphrey, na Universidade de Stanford. Ele liderou aí um projeto junto a várias empresas, onde ele pegou da revista Fortune 500 maiores corporações e fez toda essa pesquisa. E ele utilizou esse método de análise SWOT, usando essas quatro visões aí, e esse exercício pode ser utilizado por diversas empresas, por ser bem simples, né? E ele ajuda muito em definições estratégicas e até mesmo de novos empreendimentos. Então, como a gente viu na nossa aula passada, ele é muito usado aqui em planejamento estratégico de organização, não só para você definir isso, o futuro de uma organização já constituída, mas também em planejamento estratégico de novos empreendimentos. Para definir claramente a missão, visão e metas e objetivos da organização. Pode ser feito aí por indivíduos ou grupos, e ela inicia aí a partir dos dados de análise ambiental. Por que eles chamam de análise ambiental? Porque nesse método do SWOT, você tem dividido em dois grandes blocos aí de ambiente, o ambiente interno e o ambiente externo. A gente vai ver na frente que o ambiente interno está muito ligado aí com os pontos fortes e as oportunidades. Né? Aliás, desculpe, os pontos fortes e os seus pontos fracos. E daí também tem a parte externa, que são as oportunidades e ameaças. Então, o que ele consegue controlar, né, aquilo que ele é forte, aquilo que ele é fraco, e itens que envolvem o mercado externo, né, que seriam as oportunidades e ameaças à empresa.
E quais são os benefícios dessa análise SWOT? Primeiro, ela é simples, ela tem uma simplicidade na hora da montagem. Vocês mesmos perceberam, na hora que vocês montaram, que é só jogar uma ideia em relação, olhando a empresa, no caso aí da Magazine Luiza, vocês têm uma ideia de em que ambiente que ela está, e só pela fala da CEO, você consegue identificar vários pontos fortes, fracos, talvez até a grande dificuldade de vocês foi encontrar talvez pontos fracos. Oportunidades também aparecem muitas, a própria pandemia é uma delas, né? Ah, mas a pandemia também é uma ameaça. Uma ameaça para quem não está preparado, né? Mas no caso dela, muito claro que foi um ponto forte para ela. E então a simplicidade é muito importante nesse método de análise SWOT. Custos menores, eu não preciso grandes sistemas para poder rodar isso. Treinamento pessoal é bem simples, é só mostrar como é que funciona esses quadrantes, né? Flexibilidade, então pode ser desempenhado aí com ou sem um sistema, e de informação mais complexo e de marketing também. Integração, habilidade de integrar e sintetizar tipos de diversas informações, quantitativa, qualitativa, de várias áreas da empresa. Claro, para justificar cada um dos pontos, assim, mas por que você acha que é ponto forte ou ponto fraco? Aqui eu coloquei a redução das lojas físicas. Isso foi um ponto fraco, porque isso aí é um ponto fraco que foi mal dimensionado, ou talvez para suportar uma situação igual a essa. Então, é um ponto fraco. Mas, por outro lado, eu tenho que encarar que também por trás desse ponto fraco tem um ponto forte, foi a rapidez com que ele foi feita essa desimobilização. Né? E eu consigo integrar as outras áreas também, porque não envolve apenas uma área da organização. Aqui nós estamos falando apenas, falando da organização como um todo. Colaboração tem a habilidade de estimular a colaboração entre as áreas funcionais da empresa, que são interdependentes, mas com um pouco contato entre si. Então, trabalhei em várias empresas, principalmente no meu caso, bancos, né, aonde existiam, e até mesmo em universidades, como professor, onde existiam várias empresas dentro da própria empresa. No caso da análise SWOT, aqui você tem que enxergar a organização como um todo. E no caso da Magazine Luiza, fica muito claro, na própria fala da CEO, essa integração, né? Quando ela fala, ela não fala, até ela nem fala de empregados, ela fala de colaboradores. Ela fala não de empresas, ela fala, né, porque a Magazine Luiza é o que eles chamam de um conglomerado de empresas, onde você tem financeira, tem várias outras empresas envolvidas, né? Mas ela fala sempre como um todo, como uma loja de varejo. Então, como eu já havia falado, né, ela é baseada em dois conceitos que envolvem a parte interna e externa, e conceitos positivos e negativos. Quando nós estamos falando aqui de conceitos positivos e negativos, e interno e externo, positivo e negativo, eu tenho forças, tenho oportunidades, positivo. Negativo, eu tenho fraquezas ou pontos fracos, e tenho ameaças. E agora eu também tenho os ambientes que isso acontece. Então, as forças e fraquezas são ambientes onde que eu consigo controlar, então, são ambiente interno. Mas se eu tenho profissionais, uma equipe desqualificada, a fraqueza é minha. Justamente o inverso é uma força, ou um diferencial competitivo. E oportunidades, né? Tem que verificar bem até que ponto aquilo realmente é uma oportunidade de negócio. No caso da Magazine Luiza, o que ele chamou de parceiro Magalu, né? É uma baita oportunidade de negócio que eles criaram. Eles ampliaram as vendas dele, ao mesmo tempo que fecharam 1.100 lojas, eles ampliaram não sei quantos mil pontos de venda via vendedores autônomos e até mesmo pequenas lojas que criaram um ambiente também onde eles poderiam pendurar suas vendas. Então, veja aí, teve um baita de uma oportunidade de ampliar o leque de parcerias deles, né? Então, aqui, grandes oportunidades. E ameaças. Ah, mas a Magazine Luiza não tem ameaças. A gente até vai discutir isso quando resolver, mas se for pensar, tem várias. Uma delas é a própria concorrência. Ela não concorre com o peixinho pequeno, né? Ela concorre simplesmente com um grupo francês aí que comprou o Pão de Açúcar,
e que é um dos maiores lojas do varejo do Brasil, né? Que é o grupo que controla o Ponto Frio e o Ponto Frio é a Casa Bahia. Então é do grupo Pão de Açúcar. E é uma das maiores lojas de varejo. A Magalu está entre os grandes aí, mas a concorrência é pesada, né? Não é pequena. Então, essas oportunidades, essas forças e fraquezas aí, análise SWOT, a gente consegue identificar claramente, e tanto as oportunidades e ameaças, né? Então, desses 4 categorias, internas e externas. Então, qual que seriam as forças potenciais internas? Aí eu digo assim, se preocupem muito em focar em diferenciais competitivos, né? Recursos financeiros abundantes, alguma competência distinta. Então, a empresa tem uma logística absurda. Tá? Tem empresas que têm estratégia de logística fenomenal. O Grupo Mille, por exemplo, que vende papel higiênico, ou todos esses itens, ele não vende, agora começou a vender, mas até então ele não vendia para grandes lojas, grandes mercados de varejo. Por quê? A estratégia dele não era vender para esse público. Por quê? Porque existe aí, por fato de serem grandes supermercados de varejo, igual Walmart, Big, né, o próprio Pão de Açúcar, o poder de barganha perante essas grandes redes era muito pequeno. O que ele vendia? Vendia para o pequeno mercado. Mas para isso ele tinha uma logística absurda, de entrega, de sistemas e tudo mais. Então aqui, qual que era uma força interna? Justamente a logística e essa estratégia de vender para esses pequenos supermercados que tem nos bairros. Mesmo porque também as margens, né, poderiam negociar maiores margens. Conhecida como líder de mercado, é o caso né, da, da Magazine Luiza, tem economia de escala, tecnologia própria também, processos patenteados, custos mais baixos, boa imagem de mercado, talento gerencial superior. No caso da CEO, quando vocês vão assistir, vocês vão perceber muito bem. Embora seja uma pessoa assim, bem simples, inclusive, se vocês notarem até a própria fala dela, não é de uma pessoa que assim, preparada, por exemplo, para isso, mas ela é uma palestrante, para você entender. Mas, professor, é uma palestrante, mas não sabe falar direito. Vão perceber, escutem, principalmente na aplicação do plural das coisas. Mas a cabeça dessa mulher é fenomenal em relação a negócios. Então, visão de negócios absurda, visão de economia também. Então, aqui nós temos uma pessoa que tem um talento gerencial para estar naquela situação muito grande. Habilidade de marketing, qualidade dos produtos, parceria com outras empresas, boa experiência em distribuição, aqui novamente a logística, né? Comprometida com os funcionários. Veja que, falando em logística, no caso da Magazine Luiza, o que vocês acham do ponto logística? É um ponto forte? Não. Vamos ver aqui o pessoal que leu não, que assistiu o vídeo. Rafaela, eu sei que você assistiu. Tá me ouvindo? Rafaela, fiz a pergunta, caiu fora. Quem que assistiu, começou a assistir? O que vocês acham? Logística tem que ser um ponto, ou logística é um ponto pode ser considerado diferencial para uma empresa dessa, não? Certeza, né? Não, Professor, vendas. eu acho Oi, que pode falar. eu acho que sim, porque, vamos supor, eu compro um objeto pela internet, eu fico ansioso por chegar. Então, às vezes, dependendo do correio hoje, tá complicado. Existem várias vertentes, né? Que nem o Mercado Livre lançou lá os produtos full, que entrega em 24 horas. Eu acho que isso chama a atenção na hora de comprar. Não sei se esse é o raciocínio. Não, é esse o raciocínio. Mesmo porque também essas empresas têm que ter o que eles chamam de centros de distribuições, os CDs, muito bem estruturados, né? Para que bem localizados, para que esse transporte chegue a tempo em cada uma dos lugares, entendeu? Então a gente tem que ser um ponto forte. Se essa loja não tem como ponto forte a logística, ela tem problema, né? Então
Assim, sinceramente, nunca comprei nada da Magazine Luiza para entregar em casa. Eu não sei em relação a isso. Sei que tem algumas empresas que são ícones nesse aspecto, né? O Mercado Livre, acho que é um deles. Tudo que eu comprei no Mercado Livre é muito rápido. Então, agora, é fundamental? Loja do varejo não tem nem que discutir. É fundamental a parte de distribuição. Mas aí, tipo, no caso do Mercado Livre, como é que funciona? Porque o Mercado Livre é uma rede onde que as pessoas vinculam lá para fazer venda, né? Meio, tipo, não tem um centro de distribuição. Isso. Não, mas ele tem que se preocupar com logística, né? Então, por exemplo, a contratação da entrega é uma preocupação dele. Imagine se ele pega uma empresa que faz uma distribuição e essa distribuição sempre falha. É uma preocupação dele? Sim, fundamental. Esses grandes lugares, não sei se vocês já viram falar o tema de, inclusive ela fala na própria entrevista dela, marketplace. Marketplace é um lugar onde você pode fazer venda, ou um hub, que eles chamam também na internet, né? Onde que você linka várias empresas que podem fazer vendas. O Mercado Livre não deixa de ser um grande marketplace. E hoje, cada vez mais, a unificação desses grandes marketplaces está fazendo a internet a ferramenta que é hoje, né? E essa é uma das oportunidades que está dentro do processo lá da Magazine Luiza. E que também está ligado com estratégias de logística. Agora tem que tomar um cuidado, porque a estratégia de logística, ela é muito perigosa se você não estabelecer claramente isso, né? Você quer vender pela internet, você tem que fazer uma entrega muito bem, né? Uma que eu sei que trabalha muito bem isso é a Amazon. A Amazon tem uma grande preocupação com isso. Tá? Então, tem que lembrar muito bem aqui, forças potenciais internas. Tá? Por exemplo, o que é considerado para a Apple uma força potencial? Qualidade do produto dela. É inegável, né? Preço não se discute aí. Né? Eu sei que é um dos mais caros telefones que tem. Mas a qualidade também é inegável. Tá? Eu sei porque eu tenho um iPhone. E aqui em casa todo mundo tem Samsung. E eu troquei meu iPhone há 2, 3 anos atrás e ainda estou com ele inteiro. Cada um daqui já trocou 2 ou 3 vezes o seu Samsung. Ou por o telefone bugar de vez, estragar. Claro, como qualquer outro aparelho, eu sempre falo para minha filha, tem que ter cuidado com esse tipo de aparelho, porque ele é algo sensível. Mas a questão não é também só isso de qualidade e durabilidade. Mas em relação a falhas em sistemas, sabe? Claro, nós temos outros problemas da Apple, que é alguns produtos dedicados a ela só. Mas a parte de qualidade, de uma certa forma, compensa. Mesmo porque a Apple tem uma grande consideração em relação ao produto, à qualidade dos produtos dela. Então, aqui é um ponto que identifica claramente ela. Agora, as fraquezas potenciais internas. Aqui é justamente o oposto das nossas forças, na maioria das vezes. Né? O que pode até ser uma força pode virar uma fraqueza. É o caso, por exemplo, de falta de recursos para uma empresa nesse segmento aqui. Ó. Uma empresa nesse segmento tem que ter o que a gente chama de capital de giro abundante? Sim. E na entrevista, a própria CEO falou que eles fizeram uma venda de parte da empresa e houve uma injeção muito grande de recursos. Então, injeção de recursos dá liberdade para fazer investimentos. E foi onde que eles aproveitaram isso para fazer investimento nas vendas online e que culminou aí com a ajuda da pandemia, né? Com a pandemia, eles puderam ganhar com esse investimento. Então, até então, a falta de recursos pode ser uma fraqueza. Empresas que não sabem trabalhar o que eles chamam lá de fluxo de caixa. Todo mundo confunde muito o lucro com o fluxo de caixa. O lucro que eu tenho não é o fluxo de caixa que aparece na minha empresa. Né? Então, contabilmente, eu posso vender a prazo, jogo no meu faturamento, mas aquilo não entrou no meu caixa. É isso que eles querem dizer. Eu fiz uma venda a prazo, vendi 1 milhão a prazo. Tá, vendeu 1 milhão a prazo. Só que para fazer essa venda a prazo, se eu sou uma indústria, eu fui lá, comprei matéria-prima, demorei um tempão para produzir, né? Dependendo do tipo do produto,
demoro 15 dias para chegar no produto final. Investir em mão de obra, tudo aqueles custos que nós vimos lá em engenharia econômica e custos. Mão de obra direta, matéria-prima indireta, né? Aluguel e tudo, cheguei ao produto final. Chega o produto final na hora da venda, eu recebo daqui a 30, 60, 90. Então, o que entrou no meu caixa? No momento zero, muitas vezes até não entra nada se eu não vendi com pelo menos uma parcela de entrada. Então, daqui a 30 dias da venda, eu ainda vou receber a minha primeira parcela. O dinheiro que está entrando no caixa que eu considero. Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque muitas empresas podem até vender um monte, mas muitas vezes não ter fluxo de caixa positivo, porque financiam demais seus clientes e não deixam recursos como sobra, e isso é complicado. Tem algumas empresas que têm que necessariamente trabalhar muito bem isso, que é o caso da Magazine Luiza. Claro que uma das atitudes que a gente está falando lá, que é um ponto forte, que ela é altamente capitalizada por conta dessa venda de parte da empresa que entrou dinheiro de terceiros. Né? Linha de crédito restrita, pouco gasto em pesquisa e desenvolvimento de produto. Isso aqui é um ponto-chave. Eu diria até que pode ser uma fraqueza interna, não somente a pesquisa, tá? Desenvolvimento de produtos, mas não investir na atualização dos seus maquinários. Né? Mesma coisa que empresa de transporte, transportadora. Se uma transportadora não trocar seus caminhões a cada 5 anos, vai chegar ao ponto, seus caminhões vão estar tão ultrapassados que o custo de manutenção deles vai ser muito elevado para se montar um preço de venda do produto, que é a prestação de serviço, né? Vai ficar muito caro em relação à concorrência, e ele perde competitividade. E isso ocorre com todas as empresas. Tá? Então, tem uma grande preocupação nisso. Pesquisa e desenvolvimento é você sempre estar, principalmente nas indústrias, criando novos produtos. Pense agora na pandemia. Quantas empresas tiveram que rever esses seus conceitos? Assim, nossa, esse produto aqui não serve mais para mim. Pense naquele que é prestador de serviço. Tinha lá uma empresa de eventos, que tinha piscina de bolinha, que tinha tudo isso aí, nesse novo normal, vai ter que ser revisto, está sendo revisto. Por quê? Envolve coisas compartilhadas que fazem a pandemia proliferar. Então, eu tenho que ter aqui, nessa hora, desenvolver algum outro produto que possa ser mais interessante, né? Para que eu possa continuar com as minhas atividades. Então, eu tenho que esperar acontecer uma pandemia para investir nisso? Não, né? Tem que estar adiantado. Que foi o caso da Magazine Luiza. Ele já devia, né, já estavam nos planos deles fazer venda online, e a venda online se tornar bastante. Mas só para vocês terem uma ideia, isso não aconteceu com a Casas Bahia. Casas Bahia, eles ficaram muito resistentes a fazer vendas online até então. Claro, depois que venderam para o grupo francês chamado Casino, esse grupo acelerou esse processo. Mas ainda quando era do Klein, ele não queria fazer vendas online, né? Não acreditava nesse mercado. Então, já entraram atrasados no mercado. Então, a pesquisa e desenvolvimento é necessário para a manutenção de fatias de mercado. Linhas de produtos restritas, distribuição limitada. Às vezes eu quero vender, mas vou vender só para o país, para o nosso país, ou só para essa região. Não dá para ampliar esse leque. Ampliando o leque, pode ser que você aumente, e isso acaba virando até uma força aí. A questão de capilaridade, custos muito altos. Isso é um problema. E às vezes é um problema que está muito ligado com custos ligados a preços controlados. Né? Se o teu produto final está atrelado, sei lá, a gasolina ou esses produtos controlados, ou até mesmo são muito geridos pelo governo, e não podem aumentar, você pode ter um problema aí, ter o custo ser muito alto e às vezes inviabilizar. E é uma fraqueza onde você não consegue melhorar sua margem de lucro. Produtos desatualizados, a gente falou aqui não somente do maquinário, mas também o produto propriamente desatualizado. Tem muita coisa que
já está fora de moda no mercado e o pessoal ainda continua insistindo, pensando que é importante se atualizar em relação ao que o mercado está fazendo. Problemas operacionais internos, falta de controle, né? Pessoal desqualificado, imagem do mercado fraco, experiência de administração limitada. Não é o caso que a gente vê no Magazine Luiza, mas o banco que eu trabalhei, o último banco que eu trabalhei, o Bradesco, quando eu saí de lá, eu percebi que essa é uma fraqueza muito grande, e olha, que é um baita do banco. Uma administração muito limitada. Por quê? Porque eles tinham, por ser um banco de família, a parte, por exemplo, de como que você conseguia entrar dentro, eles tinham uma carreira dentro, você entrava como auxiliar e ia subindo dentro da cadeira, eles não contratavam ninguém de mercado nesse meio período, a não ser que houvesse incorporações. O que acontecia com isso? A administração e até mesmo o que o mercado fazia lá fora não alimentava o próprio banco. O banco respirava apenas um ar já desgastado pelo tempo. Então, muitas coisas, quando eles compraram o HSBC, eles estavam léguas de distância atrás daquele banco que eles acabaram de incorporar. Muita coisa. Faziam coisas em Excel ainda. Faziam coisas ainda em IBM 3070, que é aquelas telinhas verdes que talvez vocês nunca viram na vida de vocês, mas eram computadores antigos. E os sistemas deles ainda funcionavam nessa base. Então, uma coisa assim que a gente ouvia que era tão retrógradas e que, veja, não é por falta de dinheiro, mas a administração, a gente ouvia muito deles assim, ó, nós sempre fomos desse jeito, a gente sempre ganhou dinheiro, por que a gente vai mudar agora? Então, muito resistência a mudanças. Isso aí está muito ligado com a administração, né? Pessoas muito não enxergam fora do quadrado, só no quadradinho deles. Funcionários mal treinados, também uma fraqueza. Eu diria até que uma grande fraqueza, né? Se você considerar, dentro das organizações, o treinamento é fundamental. Opa! Oportunidades. O que a gente considera oportunidade? Itens onde que ele pode ganhar dinheiro e que só a atividade dele tem essa oportunidade. Claro, pode também ter para todo mundo, mas a gente tem que tomar um cuidado em pensar assim, tudo aquilo que você fizer antes, você sempre ganhará mais dinheiro que todo mundo. Quem chega primeiro bebe a água mais limpa, até essa água se esgotar, né? E todo produto pode ser copiado. Então, se você desenvolve um produto e esse produto vende igual água, né? Você ganha mais dinheiro e é o primeiro a ganhar tudo isso. Vai chegar uma hora que o mercado vai ficar saturado daquilo. Então, ele precisa ser renovado. Por isso, até que a gente falou lá em pesquisa e desenvolvimento é muito importante. Então, essas oportunidades, elas têm que ser agarradas com unhas e dentes. É o caso aí da reportagem que viu da Magazine Luiza. O que ela fez? Ela aumentou sua rede de venda sem aumentar lojas. Como é que ela fez isso? Né? Em 5 dias, ela criou um aplicativo onde que você poderia ser parceiro. Você funcionava como mais um vendedor. Quantos vendedores ela conseguiu nesse meio tempo? Ali ela viu uma oportunidade que a gente chama do ganha-ganha, né? Colocar aquele autônomo que em um momento de pandemia não tinha dinheiro, né, para investir ou estava passando por dificuldade, viu a oportunidade de estar trabalhando com uma plataforma onde ele conseguia fazer as vendas dele. A mesma coisa acontecendo com as pequenas empresas, que até então não tinham toda uma estrutura de marketing, o próprio Magazine Luiza deixou isso disponível a eles. Então, essas parcerias foram importantes, né? Ali tem oportunidade de negócio. A própria pandemia. Então, o que aconteceu com a pandemia? Restringiu o acesso à compra, né? Mas, como o caso da Magazine Luiza estava totalmente focado no desenvolvimento do comércio online, gastou muito dinheiro com isso, e conseguiram fazer essas parcerias aí através desse marketplace junto com outros ajustes no seu sistema, começaram a vender mais, inclusive, até na reportagem fala,
que as vendas presenciais. Então, aí está uma oportunidade, você tem que saber trabalhar com essa oportunidade, tem que ser rápido e ganhar dinheiro com ela. E você vê aqui uma mudança da necessidade e gosto dos consumidores. Nós estamos vendo isso. Tem muita gente que nunca comprou por internet, que agora está comprando e diga assim, nossa, por que eu não tinha entrado nesse mercado antes? Acabaram de ver uma facilidade. E não é só venda, né? Tudo quanto é coisa, fazer tudo pela internet. Só que assim, não é um mercado para todos. Até estava falando aí com a Rafaela antes de vocês entrarem que existe aí todo um processo onde a gente tem que tomar um cuidado, porque não é todo mundo que tem um smartphone, não é todo mundo que tem internet de banda larga e que pode fazer essas compras online, né, com rapidez igual qualquer um faz aqui com nós. Tem uma classe nesse país que é muito grande, cresceu muito depois da pandemia, que é uma classe menos favorecida e que não tem acesso a esse mercado. Por um lado, eu tenho um crescimento nesse mercado, ou nessa faixa aí de pessoas que têm acesso a essas ferramentas, mas, por outro lado, tem que vir ali, talvez, uma ameaça de perda de clientes, né? Por conta de eu restringir o acesso aí, porque não adianta nada, né? Posso até ter um smartphone, mas eu não tenho acesso à internet. Não consigo fazer a compra que até então eu ia na loja comprar, eu não dava. E ainda me fecharam uma loja aqui do lado da onde que eu morava, né? Que às vezes fecham por conta de viabilidade financeira. Então, a mudança do mercado consumidor é uma oportunidade, mas pode também ser uma ameaça, tá? Ele está falando uma ameaça assim, pode ver que ele está nos dois lados, ó, pode ser uma ameaça. A abertura do mercado estrangeiro, então, se entrar novos concorrentes externos, o concorrente externo, em alguns segmentos, eles são muito fortes. Lá fora tem tecnologias bem pesadas para aqui no nosso país. Então, muitas vezes pode derrubar o mercado inteiro, dependendo do setor onde eles atuam. Empresa rival que enfrenta dificuldade, aqui também é uma oportunidade. A abertura do mercado externo estrangeiro aqui tem que ver que também é um outro ponto. Ele pode ser tanto uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade. Eu posso estar exportando também, né? Eu posso estar atuando em outros mercados. Posso estar tornando a empresa globalizada. É uma oportunidade, sim. Estou levando o meu produto para fora do país. Agora, o inverso, né? Se alguém entrar aqui no meu mercado, eu posso estar, né, tendo um problema com concorrência. Então, aqui nós temos vários itens que vão. Foi encontrado um novo uso para o meu produto, um boom econômico, um crescimento absurdo, uma desregulamentação que facilitou a distribuição do meu produto, nova tecnologia que eu desenvolvi, ou que eu aproveitei essa tecnologia, mudanças demográficas, regiões do país onde cresceram e o meu produto conseguiu ser aceito. Eu tenho outras empresas que fazer alianças. Aqui, está muito ligado também aí que a gente viu no caso da Magazine Luiza, que ela fez alianças com parceiras chaves aqui, né? Ela fala no vídeo lá que ela fez o Marketplace com uma tal de empresa chamada Sailors. E também ela fez parcerias com o Sebrae. Então, são parcerias interessantes onde que você tem oportunidades de ampliar o leque de vendas e até mesmo de conhecimento dos seus clientes. Então, o crescimento da marca, novos mestres de distribuição. Quais são as ameaças potenciais externas? Então, a entrada do concorrente, tanto nacional como estrangeiro, aqui eu estou falando em estrangeiro, mas pode ser tanto um. Introdução de produto substituto. Tem um produto que faz a mesma coisa com um preço menor. Né? Só tomar cuidado, às vezes o produto substituto ele vai concorrer talvez com uma marca muito forte e às vezes nem tem como ser substituto mesmo. Então são marcas, por exemplo, Johnson Johnson. Como é que ele vai concorrer com Johnson Johnson? Pasta de dente que custa 20 centavos a menos que a Johnson Johnson e é chinesa, qual que você vai comprar? Por causa de 20 centavos, você deixa de comprar uma pasta de dente que você já conhece. Então tem que tomar cuidado com esse produto substituto com relação à confiabilidade dele no mercado. Ciclo de vida do produto em declínio. Então, a gente viu, e eu já comentei com vocês, que os produtos eles têm um ciclo de vida. Eles estão no início, muitos deles estão numa fase intermediária, estão no topo, talvez atingir o ápice, e muitos estão em declínio. Eu digo que para trabalhar, quando a gente vai, principalmente dar crédito, olhar, que é o meu caso, né?
como analista de crédito, na época que eu trabalhava no banco, eu olhava para aqueles produtos onde estavam nas duas pontas, naqueles que estavam em ascensão, porque ali eles podem quebrar também, e aqueles que estavam em declínio. E a gente tem ameaças nas duas pontas. Então, pode ter oportunidade também, mas eu tenho ameaça de que aquele produto que está iniciando, jogue-se muito dinheiro nele, mas não chega a lugar nenhum. E aqueles que estão em declínio, se ele não se reinventar, realmente a empresa ou o produto acaba quebrando a organização. Mudanças do consumidor, as empresas rivais adotam nova estratégia. Então, às vezes a união de empresas rivais acabam com um segmento. Aumento de regulamentação, a própria recessão que a gente está vivendo agora, novas tecnologias, mudanças demográficas, barreira ao comércio exterior e mau desempenho das empresas parceiras. Essa aqui que é a matriz SWOT, que justamente a gente fez com a Magazine Luiza, que eu pedi para vocês. Agora, é muito importante aqui, gente, tem que tomar um cuidado aqui na hora de montar a análise SWOT, tá? É muito importante que essas informações sejam recentes e sejam isentas. Isentas que não tenham viés, né, que é justamente outro ponto aqui. Isentas ditas por pessoas muito competentes ou de áreas competentes. Então, tem coisas que a gente não pode perguntar, por exemplo, para o diretor da área de produção, porque são itens envolvidos da área financeira. Nem sempre esse executivo vai entender dessa informação. É muito importante saber a informação com as pessoas competentes das suas áreas. Ser idôneas e desprovidas de viés, né? Então, tomar cuidado que se vocês forem tomar como base outros empreendimentos, muitas vezes o dono tem um viés forte em relação à própria empresa, mas então tem que tomar cuidado de ter uma informação precisa, isenta e idônea também. Não tem um viés do dono. Todos os participantes devem conhecer os conceitos envolvidos. Então, o que é uma ameaça, o que é uma oportunidade, o que é um ponto forte e um ponto fraco. Tomar cuidado para que algumas coisas assim, mas o produto tem qualidade, mas qualidade eu não considero um ponto forte, porque qualidade, todo produto tem que ter qualidade, né? Então, isso é um ponto. Agora, ele tem qualidade maior que todos os outros concorrentes juntos, ou tem diferenciais que eu consigo quantificar e deixar muito claro, e aí ele tem um diferencial competitivo. Então, é muito importante dizer que é qualidade, mas ter algo diferenciado, o que o deixa em uma situação privilegiada em relação ao mercado. Podem ser desejável incluir as visões de pessoas de fora da organização. É muito importante, assim, que muitas vezes quando esse processo é feito dentro da organização, principalmente no caso aí de quem está desenvolvendo um produto, ou até mesmo um intraempreendedor, ou uma pessoa que está querendo empreender, ver visões de outras pessoas. Às vezes, as pessoas que estão envolvidas no processo nem sempre enxergam algumas coisas que são óbvias. E a análise SWOT ajudaria a abrir a cabeça. Principalmente utilizando essas ferramentas que a gente já viu na nossa aula passada, aí, que é o Brainstorm, que é chuva de ideias, focus groups, com pessoas somente em cada um dos pontos, que chamam de grupo muito mais focado, entrevista, pesquisa. A gente viu que pesquisa de mercado é fundamental. Deve ser baseado nas percepções dos consumidores e clientes, não apenas de percepções dos gerentes e dos gestores. Então, há muito cuidado, assim, né? Principalmente quem está empreendendo. Para ele, é sempre aquele produto que ele pensa que é o ideal, que é novo no mercado. Muitas vezes não pesquisa se tem algum similar no mercado. Vai descobrir que aquilo já existe, não é novidade, né? Pô, o que ele estava pensando já tem, está patenteado e tudo mais. Então, essas percepções, tanto de consumidor como de cliente, é muito importante e é onde que a gente consigo fazer essa pesquisa de mercado. Servir como catalisador para estruturar a geração de estratégias de marketing que produzirão resultados desejados. Então, a análise SWOT, ela me ajuda a enxergar a organização como ela está agora e aonde que eu preciso melhorar e aonde que eu preciso também ter pontos para conseguir manter, que é o caso dos pontos fortes. Sabe? Não dá para fraquejar, eu não posso simplesmente, vou atacar só os pontos fracos e as ameaças, mas vou deixar de lado oportunidades e de pontos fortes. Não, porque pode ser que alguns daqueles que você estava forte, você acaba fraquejando,
e acabam indo para o outro lado, né? Pontos fracos e acabam virando também ameaças. E aqui a gente até falou, né, que algumas coisas também podem estar como ameaças, mas também pode ser ponto forte, como ponto fraco, como ponto forte. Então tem que ver muito bem onde você está nesse contexto dentro da análise SWOT. E dentro do que a gente viu na aula passada, eu tinha passado para vocês para fazer uma análise SWOT em cima do Magazine Luiza. Tudo que a gente viu até agora, que foi uma pequena revisão do que a gente já tinha visto na aula passada, mas eu vi a necessidade de fazer isso mesmo por conta do entendimento que eu vi que vocês passaram nos exercícios, pelo menos das 8 pessoas que passaram. E aqui eu fiz uma espécie de um gabarito, que alguns deles eu até eu olhei o que vocês fizeram e até peguei algumas coisas que vocês colocaram aqui, mas eu estou vendo que foi fundamental para que vocês entendessem esses conceitos. É muito importante a gente fazer esse exercício. E eu gostaria de ver com vocês, para aqueles que fizeram, vamos fazer rapidinho aqui, o que vocês viram de pontos fortes na Magazine Luiza? Mesmo aqueles que não fizeram, tá, gente? Eu até abri mais tempo para fazerem aquele exercício. Mas usando aí o conceito do análise SWOT, o que vocês viram com o diferencial competitivo ou até mesmo de pontos que eles são, a Magazine Luiza é bem fora da curva em relação às demais empresas de varejo? Vamos lá, um de cada vez. Rafaela. Professor, agora eu apertei no botão certo. Desculpa. Então, como a Magazine Luiza, ela está adotando vários fornecedores, né, para estar fazendo a venda de diversos produtos, ela tem diversos produtos diferenciados para vender para qualquer pessoa. E ela também tem uma... só um pouquinho. Ela tem a venda física e online. Então, assim, como o professor falou, tem a dificuldade das pessoas, já é o pontos fracos, né? Tem a dificuldade das pessoas terem acesso a compra somente online. Então, ela não deixou de ter as lojas físicas. Ela tem as lojas físicas e as online. Isso é um ponto forte. Inclusive, agora tem até um terceiro modelo, né? Que você pode fazer a compra online e pegar fisicamente na loja. Também é uma outra possibilidade. Eu até fiz isso, foi em qual eu fiz, acho que no Ponto Frio. Comprei e daí tudo via internet e comprei e fui pegar na loja. E o detalhe é que, nesse caso, eu fiz via internet, mas dentro da loja, tá? Com a ajuda da pessoa usando o meu smartphone. Veja que até um terceiro modelo. Mas perfeito essa tua observação. Quem mais? O Jonathan queria participar, né? Foi o Jonathan que ligou o áudio. O que faltou aqui? O que vocês acham que pode ter mais aqui? Como ponto forte? O que ele se destaca? O marketing? Marketing. Tem o marketing forte. Eu acho que também um ponto Nome forte seria... Pode falar, Jonathan. Eu acho que um ponto forte seria também não sei se é forte, eu não identificar isso, mas seria a concorrência, no caso, né? Porque como ela traz para o seu portal lá de venda várias outras lojas, ela diminui a concorrência com ela, né? Com o próprio ela, talvez, não sei. Eu acho que a concorrência no segmento dela, eu colocaria como ameaça, Jonathan. Porque... Mas ela não traz, tipo, ela não vende, outras empresas não vendem no portal dela? Tipo, mas daí isso aí entraria como oportunidade. Ah, tá. Não, beleza. Veja, a concorrência, ela não tem como tirar da frente o Ponto Frio e o Casas Bahia. Então, como é que ela consegue fazer isso, né? Talvez com essa oportunidade de fazer essa venda aí através desse parceiro Magalu. Porque dela traz vendedores autônomos trabalhar com ela e também pequenas lojas, né? Você não elimina o teu concorrente, você traz
o pequeno vendedor junto com você. Talvez lá na frente, não sei qual que vai ser o impacto disso, mas pelo que ela fala no vídeo, cresceu muito essa. Foi uma sacada e tanto, foi uma oportunidade interessante. Não sei para quem assistiu se teve essa mesma impressão. Uma coisa, professor, também é que a Magazine Luiza, ela, tipo, as pequenas cidades sempre tem uma loja, né? Isso daí facilita também pessoas do interior fazer o crediário. Pode ver que pequenas cidades sempre tem uma Magazine Luiza. Independente, pode ser a mais menorzinha que tiver, tem uma Magazine Luiza. É igual Bradesco e Banco do Brasil e Caixa Econômica, né? Cada cidadezinha tem uma lojinha dessa. Que mais, gente? Eu fiz uma relação aqui, tá? Além de tudo que vocês colocaram, eu coloquei aqui, ó, que eu acho que são coisas que talvez não são tão perceptíveis, mas pelo discurso dela já dá para perceber que existe. Por exemplo, bons controles. E por que eu acho que elas têm bons controles e talvez seja acima da média? Porque eles, da noite para o dia, conseguiram fechar 1.100 lojas e viram a viabilidade dessas lojas de criação em outras áreas, aonde a pandemia já tinha passado, porque elas têm um controle absurdo em relação aos órgãos governamentais para poder fazer isso. E só consegue fazer esse tipo de coisa quem tem controles muito perfeitos. Outra coisa que o fato do controle, que eu digo, eles têm uma percepção contábil muito boa, porque ela fala, na fala dela, ela tem a grande preocupação com o fluxo de caixa. E é isso que eu sempre falo quando falo em finanças. Uma empresa não vale o patrimônio que ela tem, sim a capacidade de geração de caixa dela. E ela fala muito de fluxo de caixa. Então dá para perceber muito em relação a isso. Quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Não, professor. Ficou entendida já. E outra coisa aqui que eu achei, uma CEO altamente capacitada e enganjada. Ela é uma empresária que está enganjada em várias causas sociais. Isso é muito importante para uma. Isso destaca ela. Ela fala que antes da pandemia ela tinha não sei quantas viagens programadas para dar palestra. Ela não está apenas como empresária. Ela é empresária e formadora de opinião. Não é todo empresário que é assim, tá? Tem uma equipe altamente capacitada. Por que o professor está falando isso? Porque também é um item comum. Não é comum uma equipe capacitada em 5 dias desenvolver um sistema que da noite para o dia gera uma oportunidade absurda para a empresa. Mas isso aí é algo que ela tem controle? Sim. Se cercar de pessoas competentes é uma habilidade muito importante para quem é empreendedor. Né? Assim como o inverso é muito prejudicial para a organização. Ela está entre as maiores empresas do segmento, não é a maior, mas ela está. Ela possui claramente estratégias de longo prazo definidas, e a gente viu em administração estratégica quanto que é importante esse tipo de situação. Ela sabe qual que é o futuro e ela está muito preocupada, porque chegou a pandemia, ela já começou a ajustar as velas. Tem empresas que não se preocupam em relação a isso. Ela já tinha feito capitalizações anteriormente para se antever alguns movimentos. E isso facilitou muito ela nesse processo aí da pandemia. Que mais aqui? Outro item que eu acho que é importante aqui, que eles souberam, né, o que a gente já falou aqui, a reagir a essas mudanças. Então, tem bons controles, ela aplica um princípio básico da contabilidade. Já viram falar o princípio da entidade, da contabilidade ou não? Acho que eu devo ter comentado com vocês. Mas ela fala lá. Não. Ela até usa o termo das caixinhas. Separar a caixinha da tua parte financeira pessoal da tua parte financeira da tua empresa. Então, uma não pode interferir na outra. Ela fala assim, todo mundo que eu mesmo dono da empresa, eu compro na empresa e pago meu dinheiro, não misturo essas coisas. Então, não interferir a empresa jurídica na empresa física é fundamental. Tá? A parte do dinheiro de uma. Por isso até que se chama princípio da entidade. Entidade pessoa física não deve ser confundido com entidade pessoa jurídica. São coisas distintas. Se isso acontecer, você mata a pessoa jurídica. Tá bom? Isso ela tem claro na cabeça dela. Pontos fortes, ficou claro para vocês?
Claro que eu não pesquisei mais, a gente tomou muito como base o que acontece e o que está acontecendo no mercado e quanto é a visibilidade dela e até mesmo a entrevista. E agora vamos para os pontos fracos. Muitos acharam que dificuldade, até a própria Rafaela. Mas tem pontos aqui que são interessantes. Um outro ponto forte que é muito importante mencionar, e vai ter um contraponto no ponto fraco, é a gestão profissionalizada. Tem que tomar muito cuidado, sim. Ela é uma empresa que tem controle familiar e gestão profissionalizada. Muitas vezes, a maioria das nossas pequenas e médias empresas tem controle familiar e gestão familiar. E o fato de ser gestão familiar, nem todos atuam muito bem nos segmentos que atuam. Então, muitas vezes, coloca lá o filho no financeiro. E o sujeito nunca mexeu com finanças na vida dele, quebra a empresa. Tá? Então, a preocupação em profissionalizar a gestão é um ponto muito importante. E a gente percebe muito bem que no caso da Magazine Luiza, isso aí é um ponto de destaque deles. Prova disso que está entre as maiores, né? E pontos fracos aqui. O que o pessoal acha que pode ser ponto fraco? Ou ela não tem ponto fraco? Vamos lá, chutem um aí. A logística? Tá, me dê um exemplo aí, Adriano. A ameaça talvez pode acontecer, né? Da logística ser falha, ser uma ameaça. Isso, então, a falha tipo talvez da entrega, de comprar um produto, talvez não receber conforme. Tá, mas eu colocaria, eu não consigo avaliar isso porque eu nunca comprei pela Magazine Luiza. Então, Uhum. é algo que a gente tem que ver isso como ameaça, porque na hora da compra eu tenho que tomar um cuidado da logística, principalmente das compras online. É uma estratégia que tem que estar muito atento. Não, Não sim, adianta eu nada eu fazer a entendo. venda muito bem e depois não conseguir entregar. É que nem na maioria das vezes não é a própria Magazine Luiza que entrega, né? São empresas contratadas, transportadoras, tipo, Tá, mas quem ela, contrata? Mas quem contrata? a Magazine Luiza, né? Quem é a Não, corresponsável? Magazine Luiza? Magazine Luiza. Então, aí e não adianta querer se eximir, dizer assim, não, não, eu não me interessa quem você mandou entregar, quem te faz a entrega. Até a gente chegar na tua casa, quem fez a venda e a entrega foi o Magazine Luiza. Então, é uma ameaça que eu tenho que tomar cuidado, que pode virar um ponto fraco. Não posso avaliar 100%, porque nunca fiz compra na Magazine Luiza, mas eu acho que a entrega dela não deve ser tão ruim assim, né? Senão, Certo, é, também, eu nunca fiz, não tenho ideia como que seja. eu acho assim, veja, um ponto fraco. Como ele está se tornando maior parte digital, e ela está falando que grande parte vai ser vendas digitais, ela não vai conseguir mais atingir um público mais carente. Por exemplo, que não tem um smartphone ou não tem uma internet de banda larga, uma internet que suporte esse tipo de venda. Mesmo porque também, outro detalhe, esse pessoal, na maioria das vezes, não tem conta em banco, não é bancarizado. É um outro problema, né? Claro que a gente está tendo aqui, mas eu consigo, com essa oportunidade aí do novo Pix, que é uma transferência eletrônica, transformar isso em uma oportunidade. Tá aí, tá uma oportunidade. Mas isso é um ponto fraco. Mas professor, eu tenho as vendas como é que é, físicas. E será que esse pessoal mora em regiões onde que vão ter uma loja física? Como ela mesma falou, 1.100 lojas foram fechadas, que eu até coloquei aqui como ponto fraco. Por quê? Porque economicamente talvez não tem viabilidade de deixar aquela loja lá. E na maioria das vezes é em lugares aonde que não consigo fazer a venda que viabilize fisicamente, que viabilize estar a loja naquele local. Então, aí eu vejo como um ponto fraco que tem que ser melhorado, mas talvez, através dessa nova formato ali de oportunidade, do marketplace, talvez ele possa ter uma oportunidade. Mas eu necessito a pessoa ter acesso à internet, né? E isso a gente sabe que o nosso país tem uma certa deficiência. Outro ponto que inclusive colocaram lá, mas eu não cheguei a checar,
e até está comentando com a Rafaela sobre esse ponto, que o mercado dele está muito voltado para o mercado nacional, não tanto o internacional. Embora que quando está falando em venda via internet, a gente pensa que toda venda via internet também tem um foco no mercado externo. Mas para isso também tem que ter um ponto de logística. Não cheguei a verificar se ela atende mercado externo. E na entrevista não ficou claro que essa venda também vai lá para fora. Me parece que é muito mercado local. Então aí pode a expansão para o mercado externo talvez seja interessante, tá? Outro ponto fraco é o controle familiar. Embora tenha a gestão profissionalizada, controle familiar também a gente pode dizer que mas tem família. Sim, tem família. É algo que a gente tem que olhar muito bem porque historicamente, por exemplo, o próprio Bradesco é controle familiar. E veja, né, eu falei para vocês de problemas de administração absurdo. Se considerando que ele é o segundo maior banco privado da América Latina ou até mesmo do Brasil, é muito para um banco daquele tamanho. Mas por conta do quê? Não querer enxergar um horizonte para frente. É que quando uma empresa chega numa supremacia tão grande, ela simplesmente diz assim, não, para que eu vou melhorar? Do jeito que está aqui, tá bom. Em tempos onde que, eu sempre falo assim, tomar cuidado, quando sobra dinheiro, os defeitos desaparecem. Em tempos bicudos, onde que falta dinheiro, o pessoal começa assim, mas, puxa vida, a gente podia ter, né, economizado em comprar tal coisa, né? Ou então nós temos aqui uma baita uma ferramenta que usamos metade dela, por que a gente não pode usar integral e economiza também? Isso, muitas empresas não conseguem olhar para, né, para dentro das suas organizações e enxergar isso aí. Claro, aqui tem coisas que não tem controle, e a gente vai falar aqui das ameaças. Uma delas já falei, a própria concorrência. O que mais vocês acham de ameaças para os negócios da Magalu? Itens que talvez ela não tenha controle, mas que isso elas têm que estar muito claro que está dentro do negócio dela, o que eles chamam de core business, de toda a estrutura de negócio dela. Um de cada vez aí, gente. Já dei uma aí, ó. Concorrência, que mais? Pouca demanda do mercado? Tá falando, você deu um ponto importante aí. Desemprego. Desemprego afeta os negócios dela? Com certeza. Nós estamos com. Não só dela, né? Não são dela. Mas, quando nós estamos falando varejo, o varejo é o primeiro a sentir, tá? Então, desemprego, nível de desemprego, nós estamos com 14 milhões de desempregados. Automaticamente isso gera o quê? O tal da inadimplência. Como é que eu consigo atender isso aqui, né? Isso aqui a gente tem que considerar que ela tem que ter ferramentas para analisar crédito que consiga identificar o bom pagador e o mau pagador. Tá? Mas não deixa de ser uma ameaça. Se ela não tem ferramentas para ver isso aí, ou que hoje eles usam muito scoragem estatística, né? Behavior Score, Credit Score, são ferramentas que se usam para você identificar o bom ou o mau pagador de uma forma bem rápida. Mas é um item que altera o negócio dela. O que mais vocês podem colocar aí? Está muito ligado veja, essas ameaças aqui, ela não consegue, assim, curto prazo, resolver. Mas ela não pode deixar de enxergá-las, né? E está muito ligado com o seu ramo de serviço. Carga tributária. Não é só um problema, né? Um problema geral aqui. No caso dela, mais ainda, né? Veja que para exportar e para importar, ela vai ter ameaças aí. Quando eu estou falando de importação e exportação, mexem com o que a gente já viu em economia, quando nós estamos falando lá de engenharia econômica e custo, que daqui a pouco a gente já tem que entrar na aula lá, tá? Então, carga tributária é uma. A própria burocracia é outra. Para se criar e tirar uma empresa, também é um problema. Oportunidades. Então, aqui eu já vou falar para vocês. Estavam preparados para vendas online na pandemia.
estar preparado e estar com fluxo de caixa bom, surgiu oportunidades, só colocaram em ação, né? A criação do parceiro Magalu aí foi uma baita oportunidade, né? Aumentaram os vendedores, não mandaram gente embora, colocaram todo mundo em home office, criaram um marketplace para poder vender vários produtos, estavam vendendo de tudo, desde vinho, produtos perecíveis. Então, essas parcerias que eles criaram com os Sailors e com o Sebrae foram baitas oportunidades. Pode existir outras? Sim. E acho que eles deram grandes passos em relação a isso. Outro ponto aqui que pode ser uma ameaça, que eu não coloquei até para vocês aqui, é que esse tipo de atividade exige um capital de giro bem elevado. E automaticamente eles não tinham esses problemas porque tinham acabado de ter uma injeção de... Venderam 10% da empresa para um outro sócio lá e estavam com os bolsos cheios. Pessoal, ficou claro aqui a análise SWOT e a gente conseguiu enxergar a Magazine Luiza com uma outra visão melhor. É muito importante que vocês também acessem ao vídeo. O vídeo, ele não está cansativo, são 30 e poucos minutos, mas vale a pena, porque ela é uma empresária muito interessante de ouvir o discurso dela, muito apartidária. Gosto muito de pessoas que pensam assim, pensam não apenas uma visão de partido, né, mas sim uma visão global que se fala de pensar pelo país, tá bom? Tranquilo, já dei um note para vocês fazerem o exercício. Eu estou encerrando aqui a nossa gravação e a gente vai começar a nossa outra aula, tá bom?